Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Boa noite, Márcia. Boa noite, Luiz. Boa noite. Oi, boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos. Desde já, peço que compartilhem a nossa live. Sigam as redes sociais do Luiz. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nessa sexta-feira, a nossa live hoje é cultural. Teremos música ao vivo. Hoje eu estou me sentindo, não Pedro Bial, Raul Gil, será? Começando, então, vamos lá para as nossas apresentações. Eu vou começar pelo nosso rapper presente aqui, depois a professora Márcia. Luiz, palavra contigo. Primeiramente, boa noite, professor Cané, professora Márcia. Bom, resumidamente, meu nome é Luiz Henrique, eu tô com 18 anos agora e terminei o ensino médio ano passado, né? E eu comecei nessa carreira, entre aspas, que eu mal comecei agora, né? Recentemente, tipo, esse ano passado, e tô me jogando de cabeça, tipo, porque eu acho que eu senti que acho que ia dar certo, então, não sei, não tem muito o que dizer por hora. Sumiu sua fala. Professor, se o senhor não desativar o microfone, o senhor não fala, professor. Ô, produção, vocês me avisem, hein? Continuando, você está um pouco com vergonha, né, Luiz? Daqui a pouco você se um pouquinho. Você. Olá, boa noite. Eu sou a professora Márcia Rios, quase ninguém me conhece. Eu estou aqui para falar um pouco de cultura com o jovem, né? Mostrar a questão da valorização e do investimento, como eles são importantes para o jovem, para uma cidade, para um estado. Pedir para vocês compartilharem a nossa live, seguirem as nossas redes sociais, Prof. Márcia Rios, né, no Instagram, no Twitter, professora Márcia Rios no Facebook, e também acompanhar as redes sociais do Luiz. Apoiar essa live e compartilhar. Dando boa noite para os nossos colegas, Rosângela Breno, Alessandro Garcia, Cauê, acho que eu acertei, Cauê Pereira, se eu errei seu nome, Cauê, por favor, me diga aí. Vamos à primeira pergunta. Eu jogo para os dois a mesma pergunta, tá? Joga a mesma pergunta, vou começar pela professora Márcia, depois você, dizer. Qual que é o diagnóstico, Márcia? Como é uma live cultural, vocês que estão nos acompanhando, aguenta aí que daqui a pouco tem música ao vivo. Márcia, qual que é o diagnóstico que você e depois o Luiz fazem da cultura na nossa cidade, na cidade de Guarulhos? Infelizmente, eu vou usar esse termo agora, infelizmente, quando nós pensamos em cultura na cidade de Guarulhos, pensamos numa pasta quase que esquecida, né? Para não dizer totalmente esquecidas, vamos usar o quase para não ser injusto, né? Uma agenda esquecida. Eu vejo hoje como se os movimentos culturais, além deles terem sido esquecidos na cidade, de certa forma, ele foi marginalizado, desvalorizado, né? E nós percebemos isso, por exemplo, é o caso do Padre Bento, né, que está lá abandonado, numa situação de penúria. O Adamastor, né, que ele tinha, para o Adamastor, o olhar era outro, era um centro cultural, que hoje em dia ele tem um papel na cidade de ser meramente um espaço ocupado pelas escolas particulares promoverem as suas formaturas. E a cultura foi pelo ralo, o que é lamentável, lamentável, né? Eu, assim, lamento pelas pessoas que são apreciadores da cultura e pelos munícipes da cidade que perdem a chance de conhecer e saber o quão importante é um movimento cultural na cidade. E, principalmente, faltam investimentos e políticas públicas significativas na cultura. E deixou, de uma certa forma, essa falta de investimento, a falta de vontade política, deixou a periferia, que é sempre a que mais sofre, sem acesso
aos teatros e às manifestações culturais e os movimentos culturais, enfim. Esse é o meu olhar, infelizmente, que eu vejo hoje na cidade. A pasta da cultura esquecida, abandonada, a agenda cultural abandonada, os movimentos culturais sem voz. Isso é muito triste para uma cidade e para a sociedade também. Perfeito, professora Márcia. Luiz, com a palavra, Luiz, a mesma pergunta. Qual que é o diagnóstico que você tem da cultura na nossa cidade, aí fazendo parte de um movimento? Então, bom, começando pelas batalhas de rima em si, que é um movimento cultural do hip hop, no geral, conforme, tipo, antes dessa quarentena, elas tinham crescido muito, começou a ter muitas batalhas por semana aqui, inclusive, então era questão de, 7 batalhas por semana, certinho, assim, até mais às vezes. Então, assim, de certas formas, não era muito, assim, favorável para algumas pessoas, então, conforme foi passando o tempo, o pessoal foi colocando batalha para terça, quarta, quinta, aí então sempre tem, uma batalha para você poder ir. No geral, é assim, desculpa que tem uns comentários aqui. Resumidamente, conforme o tempo foi passando, a cultura realmente, foi um pouco atrofiando, mas ao mesmo tempo, essa nova geração também foi, evoluindo, sabe? Foi trazendo um pouco mais de cultura de vários tipos. Aqui em Guarulhos, a gente tem várias batalhas, as mais reconhecidas, que são a Matriz, a Batalha da Trans, que eu participo bastante, a Batalha dos Estudantes. Infelizmente, é um movimento meio marginalizado. Assim como eu falei pro professor Cané, que a Batalha dos Estudantes acontecia na Praça dos Estudantes, só que aconteceu que deu uns problemas lá e infelizmente tiveram que passar para outro lugar, mas o nome permaneceu. Assim como o slam de poesia, sabe? Também, acontecia muito na Batalha, na Praça dos Estudantes, que era o slam do prego, que acontecia, acho que a última segunda de cada mês, nossa, era um movimento incrível, uma vibe fenomenal, entendeu? Então, no geral, a cultura, assim, conforme ela regrediu, ao mesmo tempo ela progrediu, só que vários lados diferentes de muros opostos, entende? Então, algumas, a cultura hip hop em si, ela continuou sempre lutando para se manter ali. Tanto é que a Batalha da Matriz, ela tem 12 anos agora, e ela, foi a que mais se manteve de pé também, aqui em Guarulhos, principalmente, porque, assim, no geral, o movimento hip hop é um pouco de resistência também, um pouco não, bastante, né? Acho que é isso. Ô, Luiz, você comentou de algumas batalhas, você falou que tem 6 principais. Fala para o nosso público aqui, onde que elas ocorrem na cidade de Guarulhos? Você falou no centro, né? Quais outros? Sim, então, você conhece o calçadão de Guarulhos? Sim. Geralmente, a Batalha da Estudantes e da Matriz, elas ocorrem no mesmo lugar, que é no calçadão de Guarulhos, do lado daquele shopping que tem ali no meio. Não lembro o nome, acho que é o Poli, Shopping Poli, uma coisa assim. Tem esse. Acontecem batalhas como é que é o nome? Na Praça Transguarulhense também, acontece a Batalha da Trans nos sábados. E, por hora, são as que mais tem, que assim, as que mais são reconhecidas recentemente. São as 3 principais e são os pontos de referência da batalha de hoje em dia. Antes de jogar a bola para a professora Márcia, chegou uma pergunta aqui do Alessandro. Ele perguntou assim, por que o slam e as batalhas são tão marginalizadas pela sociedade? É a pergunta para você, Big Z. Olha, eu particularmente acredito que seja pelo fato de ser muita liberdade de expressão, entende? Pelo fato, das pessoas quererem se expressar lá, elas tendem a, sabe aquele velho ditado de mãe que ela fala, dentro de casa, que da porta de casa pra dentro, você se comporta. De dentro de casa, da porta de casa pra fora, você pode relaxar, vamos dizer assim. Então, lá é um movimento muito pra você se relaxar, você se extravasar, se divertir. Então, muitas vezes ocorre muito do o MC, ele tem um microfone na mão e pra ele se expressar, ele às vezes tem muita coisa pra falar, então às vezes ele grita, ou às vezes ele fala com raiva, ou às vezes, sabe, e por aí vai. E no geral é isso. Então, muitas pessoas que passam ali, vem a gritaria toda, vem vários jovens se reunindo, as pessoas não sabem, direito. Então, pra eles, é basicamente o quê? Um bando de jovens marginais que estão ali na rua gritando e esperneando porque tá fazendo drama, entendeu? Tem muito caso assim. E também tem muitos casos, assim, de ocasiões que, por exemplo, a gente tá na batalha,
E nossa roda é feita para cultura. Então a gente foca na batalha. E tem pessoas que vão lá por diversão, como se fosse rolê, a gente chama de rolê, tipo, dar uma volta, aproveitar, curtir, e muitas vezes as pessoas vão usar droga em volta da batalha, tipo, usufruir de, assim, drogas. Então, aí acaba meio que complicando a nossa situação, porque aí é como se a parte ruim fosse a gente. Mas na verdade são pessoas que ficam de fora, a gente até explica. Para fazer essas coisas, não façam aqui, porque aqui é uma roda cultural. Entendeu? E aí fica nessa. Então o pessoal olha e fala, então os jovens se reúnem ali para gritar e para utilizar drogas. Então acho que é marginal, entendeu? A maioria pensa desse jeito, pelo menos, eu acho. Entendi. Márcia, pegando o gancho dessa resposta do Big Z, eu faço uma pergunta para você assim: como é que a cultura pode ser um instrumento de transformação social? Porque nós observamos aí na fala dele a questão da cultura marginal, marginalizada e tal, né? Eu vou falar assim, que quando eu invisto em cultura, quando há investimento real, né, não de papel, mas sim real, de investir realmente na área da cultura, eu mudo a realidade social de muitos jovens e muitas crianças. Né? Quando eu ofereço cultura, eu também proporciono ao jovem, à criança, a ele ficar longe de situações de risco, longe da questão das drogas, de ser marginalizado, né? Ainda quando eu penso em cultura, eu tenho que pensar que escola e cultura são duas coisas que estão entrelaçadas entre si, porque os movimentos culturais, em escolas, além de oferecer o acesso à cultura, porque muita gente que tem assim, esse despertar pela cultura, muitas vezes acontece ainda também no espaço escolar, né? Porque o espaço da escola é um espaço de aprendizagem, o espaço da escola é um espaço que você ali não só aprende os conteúdos, como também faz trocas e aprendizagens significativas para vocês. E essa importância da relação do jovem, né, e da cultura na escola, e, principalmente, é a possibilidade de mudar o olhar sobre determinadas situações, né, é a importância de você ver que você pode oferecer cultura como algo também de proteção, porque ela passa a ser uma proteção. Porque se eu ofereço cultura e eu afasto a criança e o jovem das ruas, da marginalidade, eu estou protegendo esse jovem e essa criança. Perfeito, Márcia. Eu faço a mesma pergunta para você, Big Z. A sua visão, a cultura pode ser um instrumento de transformação social, na sua opinião? Com certeza. Acho que, tipo, eu já perdi as contas de quantos amigos meus contam que saíram até de depressão por conta dessa cultura. Porque, exatamente pelo ponto dela ser liberdade de expressão, é um jeito muito bom de você simplesmente abrir o coração e dizer tudo que você consegue, tipo, que você não pode dizer no seu próprio dia a dia. Por exemplo, tem várias notícias de que a própria batalha, ela pode tirar a menor do crime, pode salvar da depressão em si. No geral, ela é um meio de acolher muitas pessoas, tanto a cultura em si, a batalha, grafite, roda tipo de b-boys, vamos dizer assim, e no geral, assim, a cultura em si. Porque, vamos dizer assim, eu vou dar o exemplo da batalha, que é o que eu mais participo. Quanto mais gente tem na batalha, é mais uma força que manda pra você, entendeu? Você tá lá no meio com o microfone na mão, sentindo que é a sua vez de falar e é o seu lugar de fala, é o seu direito de falar, gritar, contar a sua vivência, contar o que você sente. E naquele momento em que você puxa o grito e as pessoas vêm com você nele, e todo mundo fazendo uma vibe positiva, sentindo a vibe com você, é como se você sentisse no colo da sua mãe, vamos dizer assim, porque você se sente muito acolhido e protegido naquele momento. Então é algo que com qualquer um que sente aquela energia, sei lá, aquele abraço de várias pessoas ao mesmo tempo que são desconhecidas, mas que a partir dali se tornam conhecidas, muda qualquer cabeça, muda qualquer pensamento negativo. A batalha, no geral, aquele calor, aquele sentimento, ela muda a nossa mente. Se você tá triste, as pessoas que estão tristes vão pra lá pra ficar felizes. As pessoas que, estão nervosas, que estão lá, o pessoal sempre tenta apoiar o máximo possível. E, no geral, é um movimento muito bom pra as pessoas conseguirem, sei lá, se divertir também.
se divertir, se expressar no geral. É o que eu acho. Perfeito. É o local de poder, né? Você toma o poder ali com a fala, né? Tem até um Sim, professor isso. Barro, da Escola de Comunicação e Artes, ele fala dessa questão. Mas, Márcia, como é que você enxerga o movimento rapper aqui na nossa cidade e depois o Big Z? Eu vou falar assim, Fê, que pensar no movimento rapper, e até o Luiz, ele usa um termo de acolhimento. E o rap, ele tem muito essa questão do acolher, porque ele retrata as desigualdades sociais, ele retrata a fome, ele retrata o esquecimento das periferias, dos pobres, ele vai retratar diversas situações sociais que muitas vezes as pessoas fazem questão de não ver, né? Fingem não ver. E o rap, ele tem essa eu vou falar assim, que essa mágica, né? Que através do rap se coloca o dedo na ferida que ninguém quer colocar. Né? O rap, ele tem muito isso, né? E quando ele surge lá atrás, de uma forma, eu vou falar de uma forma mais global, ele surge lá na Jamaica, 1960, né? Aí, em 1970, os Estados Unidos aderem ao rap, e olha, para você ver, só em 1986, o Brasil adere a essa ideia. E, inicialmente, independente do tempo e do lugar, o rap, ele era visto assim, como uma forma violenta de expressar sentimento. Mas por quê? Porque o rap, ele vai retratar todas as desigualdades sociais, sejam fome, seja a questão da falta de saneamento, seja o racismo, qualquer outro tipo de preconceito, o rap, ele faz isso muito bem. Né? Ele tem essa característica forte de retratar aquilo que as pessoas não querem ver. O jovem em Guarulhos, ele precisa de mais oportunidade para poder retratar ainda mais essas desigualdades que nós sabemos que existem na cidade. É um movimento muito importante para a cidade. Perfeito, Márcia. Vou dar uma boa noite para o César, a Simone, o Ili Alves, o Marcos, o Cauê. Compartilha, manda as perguntas, curte aí. Então, o papo está muito bom. Big Z, a mesma pergunta, se você puder dar um panorama assim do movimento rapper em Guarulhos, e até o César colocou aqui, ó, que os Racionais foram importantíssimos para o país. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua vivência dentro do movimento e tal. Olha, a princípio, a gente chama de movimento hip hop, que a gente fala aqui. Movimento, acho que, no geral, rapper é uma gíria, acho que, não sei explicar, mas a gente costuma falar hip hop. Ela, puxando o gancho do que ela falou, que muitos jovens precisam de, assim, oportunidade, eu acho. Porque em Guarulhos, a gente fala que Guarulhos é a city do trap aqui. Porque começou com várias, tipo, uma pessoa específica, que foi o Rafa Moreira, que ele trouxe pra cá a visibilidade de uma nova parte da cultura hip hop, que foi o trap. Que basicamente serve para você cantar alegria, cantar suas conquistas. E tem muito prodígio em Guarulhos. Muita pessoa que tem uma visão boa, que tem uma letra boa, que tem uma lírica boa, sabe? Que tem tudo, tipo, para ser incrível. A gente sempre fala que Guarulhos, ela abriga muitos, assim, talentos. E eu acho muito interessante isso, porque as batalhas são um jeito muito bom de, tipo, de revelar alguns, entendeu? Mas, no geral, o movimento em si, ele é, tipo, como se fosse a liberdade de expressão que todo mundo procurava aqui. Então, ele realmente, tipo, a pessoa que quer se expressar porque ela sofreu preconceito. Às vezes, tipo, na roda de rima, ela vai lá e ela solta tudo que ela tem que falar, que não aguenta mais, que isso tem que mudar, que não sei o quê. A mesma coisa acontece com vários outros casos. Tanto tipo de racismo, preconceito, assim, no geral. E, tipo, muitas pessoas procuram voz onde, tipo, não tem, e a batalha, ela dá a voz, a cultura, ela dá a voz para as pessoas. Então, você percebe que tem muitas músicas que contam vivência exatamente porque ela não sabia mais para onde correr. Porque tem pessoa que pinta, tem pessoa que só escreve poesias, tem pessoas que faz de tudo, faz grafite, exatamente para conseguir se libertar, para conseguir
ter uma voz que foi calada. E na cultura hip hop a gente tem muito isso, de tipo, de poder soltar a voz de algo que não podia antes. Então eu acho que esse movimento é, tipo, essencial para libertar a nossa fala, entendeu? Perfeito, perfeito. Eu peço desculpas porque eu coloquei o termo errado, né? Falei rapper, hip hop, assumo o meu erro. E é interessante Não, isso que você tranquilo. fala ao longo da sua fala, lírica, a letra, é uma questão muito interessante porque envolve toda a literatura, a língua portuguesa. Eu sou professor além de língua portuguesa, não te dei aula de língua portuguesa, foi de química, porque eu também sou da outra área, mas é muito motivante, muito enriquecedor a sua fala. E eu vou atrelar a minha próxima pergunta. Eu quero que você conte um pouco da tua carreira aqui na nossa cidade, como é que você se descobriu, enfim, como é que foi esse primeiro contato com a música? Assim, desde pequeno, eu sempre fui muito eclético. Eu sempre curtia de tudo que você imaginava. Só que eu não escutava o suficiente. Então, assim, eu escutei pagode, samba, reggae, rock, funk, pop, às vezes até, mas rap foi uma coisa que não passou muito por mim. Então, durante muito tempo, eu procurava uma vertente entre esse meio todo e eu não achava nada. E aí, no meu segundo ano no ensino médio, eu conheci uma professora, que acho que ela tá na live, inclusive, a professora Rosângela, que ela sempre falava que eu tinha muito potencial para escrever. E eu comecei a escrever muita poesia. E conforme eu fui escrevendo poesia, eu vi alguns vídeos no YouTube de batalhas de rima, onde também tinha slam de poesia. Então, uma coisa misturando com a outra. E aí eu fui acompanhando, fui vendo, e eu achei muito interessante tudo que eles faziam. Desde escreverem letras retratando a sua vida, como na hora na batalha fazer um improviso tentando atacar o cara que tá na sua frente, responder o que ele falou para você. E aí foi assim que começou. No meu segundo médio, eu comecei a jogar de cabeça. Eu pensei, eu quero fazer isso. Eu comecei. E aí, no segundo médio, até o terceiro, eu tava escrevendo poesia. Aí, no meu terceiro médio, eu decidi entrar nas batalhas. Comecei a ir de cabeça mesmo. E assim eu conheci a Batalha da Matriz, a Batalha da Trans, a Batalha da Estudantes, a Batalha da NSF, que infelizmente a gente não conhece mais se, tipo, não sabe se ainda tá de pé, porque pararam de falar sobre ela. E no geral foi assim que começou. E aí, conforme foi passando o tempo, eu pensei assim, agora que eu tô nas batalhas, eu sinto que eu me reconheço. Eu comecei a criar uma nova versão de mim. E essa nova versão sempre, tipo, queria fazer alguma coisa a mais para conseguir que o povo, tipo, acho que me ouvisse. E aí eu sempre gostei de cantar. E o pessoal falava que eu, tipo, sabia cantar, mas eu não acreditava no pessoal falando que sabia cantar. E aí chegou um dia em que o pessoal falou, por que você não grava um som? Aí eu perguntei, por que eu não gravo um som? E isso ficou na minha cabeça durante muito tempo, muito tempo. E aí emplacou uma letra na minha cabeça assim do nada. Que foi a minha primeira letra que eu escrevi, que o nome dela foi Paraíso. E aí eu fui anotando ela na minha cabeça e eu pensei, eu preciso de alguma coisa que emplaque, alguma coisa que fique na cabeça. E aí eu comecei a escrever, e ela, linda demais, interessante demais. E foi assim, e foi fluindo. Eu sempre trabalho com uma coisa que a gente chama de intercalada. Então, assim, vamos dizer assim, fazer tipo um freestyle, vamos dizer assim. Hoje eu acordei com o pé direito. Não sei dizer ao certo o que eu sinto. Não sei dizer ao certo se sou perfeito. Mas com certeza faz parte, não minto, entendeu? É uma intercalada que a gente chama. E eu fui fazendo muito isso e foi pegando na minha cabeça. Eu continuei escrevendo letras, continuei, e todo dia acordava com uma coisa diferente na cabeça. E aí chegou uma hora em que eu comecei a mostrar minhas poesias, minhas letras para professores, a Rosângela, meu professor Fábio, para todo mundo que, tipo, assim, acreditava em mim, vamos dizer assim, na época. E eles falavam que eu tinha que seguir em frente, e aí eu decidi no estúdio do meu parceiro, que é o Bueno, que acho que eu não sei se ele tá na live aqui. Eu cheguei nele e falei, mano, eu quero fazer isso, isso e isso. Aí ele apontou e falou, mano, vamos fazer isso, isso e aquilo. Ele apontou e eu falei, nossa, é incrível. E aí a gente começou a fechar uma parceria e por aí vai. Agora eu tô, assim, planejando soltar meu novo álbum e tamo nessa agora. Daqui a pouco você vai dar uma palhinha para nós aqui. Pode ser. Márcia, logo depois da resposta da Márcia, a gente já vai preparando aí, já vai preparando. Márcia, eu queria que você comentasse, na fala do Luiz, fica evidente o papel da escola, né, nesse descobrimento, né, do acesso à cultura e tal. Eu gostaria que você comentasse. Primeiramente, maravilhada, viu, Luiz?
maravilhada, enquanto professora, enquanto profissional da educação. Às vezes nós estamos na escola e achamos que o nosso aluno não está nos dando atenção, prestando atenção em nossa fala, mas nós sabemos que nós somos os agentes transformadores, um deles, né? O caminho, né? A professora Rosângela, o professor Fábio, o professor Felipe, que também foi seu professor. Assim, eu deixo aqui os meus parabéns, e percebe como escola e cultura, elas estão entrelaçadas entre si. Eu falei isso lá atrás, escola e cultura está entrelaçada entre si, porque se o Luiz não tivesse tido alguém no espaço da escola que apoiasse o seu pensamento, que desse alguns indicativos, olha, você escreve bem, né? Investe nisso aí porque você escreve bem. Ou seja, pessoas que acreditaram na história dele, que não olharam ele como um mero aluno, como mais um que estava ali cursando o ensino médio e ia embora. Não, porque esse é o papel fundamental da escola. Escola e cultura, elas estão entrelaçadas entre si, ainda quando não há investimento de cultura dentro da escola. E precisaria se ter mais movimentos culturais dentro da escola. Mas assim, Luiz, maravilhada com essa relação que você fez da escola com a cultura. Eu, como professora, não posso falar que isso me deixa assim, instigada, tão instigada que eu já deixo aqui para você um convite, não só para você, como para os seus jovens aí, seus amigos, para nós marcarmos um dia, para sentarmos na calçada lá em Guarulhos e fazermos uma roda de conversa com vocês. Tá? Vai pensando. Fico muito grato. Fico muito grato. Vai ser um prazer. Fazer um movimento, começando pelo centro e andando pelas regiões da nossa cidade. Ô, Luiz, isso agora mesmo. É contigo. Produção, coloca a tela maior. Deixa o Luiz aí na tela maior. Volta aí, Luiz. O que você preparou para nós? Deixa eu pensar. Fica à vontade, fica à vontade. Tá bom. Ó, deixa eu ver. É que eu tô escrevendo, como eu escrevo bastante música, no geral, sei lá, eu penso, tipo, em muitas letras, mas eu acho que uma das que eu mais gosto é Paraíso, que ela começa assim: e ela é linda demais, interessante demais, ela que tira minha paz, essa menina é sagaz, ela me engana demais, me faz deixar a dor pra trás, no azul daquele olhar, me perdi indo pro cais. Aí assim, eu começo com a intercalada, que nem eu falei, ó: me perdi no seu olhar, me encontrei no seu sorriso, ela nem me deu um beijo, já perdi o juízo, por ela eu atravesso o mar pra encontrar meu paraíso, até mesmo sem navegar, sua paz eu priorizo, ainda bem que eu não sou surfista, porque senão ela me daria um caldo. Sua silhueta ofusca minha vista. Não sei o que é mais bonito, o horizonte ou seu lábio. Seu olho brilha feito diamante. O seu sorriso mexe com a minha mente. Quando ela fala, meu coração salta. E ela me pergunta por que eu fico tão sorridente. Linda, desculpa se eu te olho muito. É algo até difícil de te dizer. Faz pirar a mente de qualquer vagabundo. Eu nunca encontrei alguém mais completa que você. Mais ou menos assim. Só não posso falar tudo, senão aí fica, perde a graça, se alguém quiser entrar lá e procurar na música. Aí, palmas, a pena que não tem efeito. Palmas? Aqui, não tem efeito. Muitas palmas. Palmas, galera, comentário, olha lá, Cláudia, palmas, Ana. Olha, eu tô errando o nome do pessoal hoje, olha, o Uli Alves, o Breno, acho que sua professora... Minha professora Rosângela aqui. Rosângela. Ela quer estar com a gente nesse papo. Minha professora, nossa, se for possível, chame ela. Ela é muito sábia. Nossa. O jeito que ela foi guerreira na minha escola, vocês nem têm noção. Você não sabe, Luiz. Dando palmas, ó. Luiz, você não sabe como nos enche de felicidade quando nós ouvimos, Luiz, um aluno, um ex-aluno, e isso me emociona por demais. Quando nós ouvimos um ex-aluno falar, a minha professora, ela foi guerreira. Sabe? E nós sabemos que nós conseguimos desenvolver nesse aluno a questão da criticidade, a questão dele conseguir olhar a batalha de um professor no dia a dia.
Porque muitos fazem uma ideia que sempre está tudo bem, nem sempre está tudo bem. Sempre, muitas vezes, Luiz, o professor na sala de aula, no espaço da escola, ele é a todo tempo resistência, Luiz. A todo tempo resistência. Tenho certeza que se tem pessoas que vai sempre lutar pelo seu aluno, é o professor. É o professor. Porque, assim, com todas as dificuldades que nós encontramos no sistema, Luiz, nós sabemos que nós somos agentes transformadores, que estamos ajudando esse aluno nesse processo de transformação. E nós temos por obrigação acreditar. Se você não tivesse tido, cara, uma professora que acreditasse em você, e pessoas que acreditassem em você, talvez você teria desistido do teu sonho. Talvez eu nem teria um sonho. Exatamente. E professor é assim mesmo, viu, Luiz? Fala pra caramba. Não, padrão, eu também falo muito. Vocês aqui. Eu já tava... Ah, isso eu sei. Isso eu sei. Isso eu sei. Ó, é cané. Igor, coloca aqui na tela o comentário do Breno, um comentário longo. Vê se você acha, aí, produção, é um comentário... Pouquíssimas escolas, esse aqui mesmo. Ó. Isso é interessante, porque eu vou pegar, Breno, se você me permite as suas palavras, eu vou ampliar. Não ocorre apenas com a questão dos MCs, nem com o movimento hip hop. Nós vemos muito isso, a questão do samba, do pagode, do funk. Eu sempre falo, nós temos que discutir as letras, usar como instrumento pedagógico esse tipo de coisa. E ainda bem, fico muito feliz de alguém ter levantado essa bandeira, Márcia. Tá vendo? Você quer fazer algum comentário? Que é, de fato, essa exclusão da cultura de um local que deveria trabalhar a cultura, né? Então, porque, na verdade, Fê, o que ocorre? Como não há construção, e aí nós já entramos na questão da valorização de cultura, como não há construção, como não há investimento em políticas públicas na área cultural, as escolas acabam não aderindo, muitas escolas acabam não aderindo ao movimento cultural. E isso se dá porque, infelizmente, ainda vem como algo distinto. Educação e cultura tem horas que parece ser distinto, o que não é. O que não é. São situações e são movimentos que estão entrelaçados, né, entre si. Porém, como não existe o aparelhamento da escola, na questão mesmo, até mesmo na questão de investimento, porque muitas escolas não têm investimento nenhum. Muitas vezes, e o professor Ale Garcia, o Fê e Luiz, ele é um professor que ele desperta, ele leva a cultura para a escola. Você sabia, Luiz? O Pro Ale Garcia, ele é da cidade de Osasco. E ele, nas aulas dele, ele toca violão. Ele toca violão na sala de aula. Eu tinha um professor que fazia isso também. É muito apaixonante. E isso tem a ver com o quê? Com a valorização da cultura, né? E é muito importante que os movimentos ligados à cultura, que eles sejam ouvidos, mas que eles tenham voz também. Não adianta só ouvir. Aí eu vou falar diretamente ligado aos governantes. Não adianta somente ouvir os movimentos culturais, eles precisam, além disso, eles precisam ter voz. As pastas de cultura, a pasta da cultura na cidade, ela precisa ser ocupada, e eu espero muito que a próxima gestão tenha esse olhar de ocupar a pasta da cultura com alguém que realmente seja da cultura, que tenha envolvimento com a cultura, que conheça a realidade da cidade de Guarulhos na questão da cultura. Que a pasta da cultura, ela não seja usada como instrumento de troca de favor. Que a pasta da cultura, ela seja usada, sim, como algo que vai transformar a cidade,
como algo que vai valorizar o jovem da cidade, porque o jovem da cidade de Guarulhos, ele não se sente valorizado, e principalmente na questão cultural. Nem se fala, eles fazem os movimentos deles e assim, tudo por conta própria, não há investimento nesses jovens. Então, eles têm que, assim, de um limão, né, como diz o ditado, fazer uma limonada. E para bastante gente, né? O que é muito triste. Então, eu espero muito que a cidade mude esse olhar, que ela valorize os movimentos culturais da cidade, sejam os da música, sejam o do teatro, seja aquele do teatro, o da música, né? Todos os movimentos culturais da cidade precisam ser valorizados. E valorizar o movimento cultural da cidade é dar voz a esses movimentos e ouvir o que eles precisam, não é o que acham que eles precisam, ouvir, partir deles, as necessidades que eles têm, porque a cidade tem condições de ter espaços de cultura. Bem colocado, Márcia, bem colocado. E eu vou aproveitar a sua fala e vou jogar uma pergunta parecida para o Big Z. Luiz, como é que você vê essa valorização e essa necessidade de se pensar os espaços que os movimentos culturais devem ocupar na nossa cidade? E aqui, quando eu digo espaço, espaço físico e espaço nas pautas das políticas públicas, da agenda cultural do município, nos currículos. Olha, no geral, eu acho que a gente, tipo, tem pouco espaço, sabe? Mas o espaço que a gente tem, a gente consegue, tipo, juntar muita, assim, muita. Não sei explicar direito. É porque, assim, conforme a gente. Desculpa, tô meio nervoso. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Ó, eu acho que, no geral, a gente não tem tanto espaço, mas ao mesmo tempo a gente tem um certo tamanho. Por exemplo, a batalha, assim, tô dando muito exemplo da batalha porque é o que eu mais conheço. Nas batalhas, no geral, a gente, tipo, tem as praças, certo? Pra gente poder ter a praça, a gente pede autorização da prefeitura e tal, a prefeitura até libera. Mas, por exemplo, a gente não consegue ter uma ajuda de gente, tipo, de fora, a gente tem que fazer tudo por nós mesmos, por nós mesmos. E essas oportunidades, assim, quem dá pra gente no geral são as batalhas, as organizações das batalhas. Então, basicamente assim, uma batalha para ser criada, ela precisa muito de, assim, tempo, paciência e dedicação. Senão, não vai dar, tipo, não tem como, porque a gente, tipo, geralmente tem muita coisa que acontece. O exemplo, claro, foi da Batalha dos Estudantes, que a gente, tipo, o pessoal começou a batalha na praça, só que eles tomaram enquadro 4 vezes, e aí tiveram que sair de lá. Então, era, tipo assim, a gente tentando falar e eles calando a nossa voz, a gente tentando falar e eles calando a nossa voz. Então, assim, no geral, eu acho que a gente realmente precisa de mais espaço e as pessoas, tipo, a gente precisa ser mais compreendido, o pessoal no geral precisa ser mais compreendido para que no futuro assim tenha tipo mais gente podendo tipo libertar a própria voz tipo, da prisão que impuseram, entendeu? Acho que é isso. Fê, só um comentário. Você percebe na fala do Luiz? Você percebe na fala do Luiz que não existe uma valorização do poder público. Eles se valorizam entre si. Estou errada, Luiz? Não. O movimento se valoriza entre si, mas o poder público, e aí, mais especificamente, a pasta da cultura, que deveria investir nesses jovens, né, eles não fazem esse movimento de valorizar a cultura. Percebe que são eles por eles. E o poder público, né, que volta lá na minha fala inicial, que não há investimento, a cultura está esquecida. São eles por eles. Não é o poder público por eles, são eles por eles. E é interessante que esses tipos de movimento ocorrem justamente no espaço público, né?
há uma questão interessante aí. Se é no espaço público, deveria se pensar em políticas públicas que garantissem isso, a ocupação de praças, de vias, enfim, né? Nós temos tantos exemplos na nossa cidade, né? Eu gostaria que você, antes de passar para a nossa próxima pergunta, na verdade, acho que eu já vou passar para a próxima pergunta, que seria pensar, Márcia e Big Zé, nós já estamos com 45 minutos de live, e daqui a pouco nós temos uma outra música do Luiz, nós vamos colocar um trechinho aqui do clipe dele. Eu vou passar primeiro para a professora Márcia, depois para o Luiz. Quais seriam, assim, as possibilidades e tentativas ou propostas para a área da cultura, né? Porque nós fizemos aqui todo um movimento de diagnóstico, com um grande enriquecimento das colocações do Luiz, da professora, dos comentários também. E quais seriam as propostas para sair disso, né? Do que está aí, né? Eu vou voltar no que eu já falei antes. Ouvir e dar voz aos movimentos, eu acho que é assim. Aliás, acho não, porque quem acha não tem certeza. É primordial. É primordial dar voz e ouvir os movimentos de cultura. O primeiro passo é criar linhas de financiamento voltadas totalmente para a cultura, para os espetáculos culturais. É primordial também ocupar os espaços da cidade, se dar a liberdade de ocupar os espaços da cidade, não só no centro, mas principalmente na periferia. Ocupar esses espaços com música, com dança, com teatro, isso é muito importante. Utilizar o entorno ali, autorizar a utilização do entorno da Praça Getúlio Vargas, né, que aí eu vou ter que fazer uma ressalva, que virou a Praça da Vergonha, porque a praça está abandonada, mas ali seria um espaço ótimo, né? E ainda falando da Praça Getúlio Vargas, a gente não tem como não nos remeter a um assunto, né, que é o prédio público que tem na praça, que você sabia, Luiz? Num determinado momento, aquele prédio ele já foi solicitado para ser um espaço de cultura. E a alegação da prefeitura foi que, por conta de reformas que não foram adequadas, a infraestrutura do prédio, ela não poderia ser utilizada porque colocaria as pessoas em risco. Mas agora, recentemente, olha só, o prefeito da cidade, então, autorizou a GCM usar. E aí eu me pergunto, a vida do GCM é tão importante quanto a vida das pessoas da cultura? Se naquele outro momento, aquele espaço não pode ser usado por questões de segurança, por que colocar, então, o GCM numa insegurança, entre aspas, né? Se o prédio não está bom. Porém, eu ainda vou falar que o espaço da Praça Getúlio Vargas, ele deveria ser explorado, sim, como espaço de cultura da cidade. E não só na área central. Repito, a periferia clama por cultura. A periferia de Guarulhos clama por cultura. E, às vezes, os jovens, eles têm que se locomover de uma distância muito grande e acabam nem conseguindo se envolver tanto quanto gostariam, por questões também financeiras, né? E, principalmente, precisa se fazer a retomada, na verdade, do Conservatório Municipal da cidade. E esses, para mim, são pontos primordiais. Enquanto a cidade não entender que cultura transforma vidas, né? A proposta principal, a cultura transforma a vida. Cultura muda a realidade. Cultura, como o Luiz falou, tira da depressão. Fê? Luiz. Oi? É que você travou. Sou eu, então? Eu falo. As suas visões sobre propostas, como é que você enxerga? Ah, professor, eu acho que a gente podia pensar assim, tal. Não, então, sim, é porque a sua voz travou. Tudo bem. Ó, assim, muitos falam que, tipo assim, o que mais a gente escuta é que o hip hop é união.
E, assim, uma proposta que eu sempre imagino que, tipo, realmente tem que acontecer é a compreensão, porque muitas pessoas acreditam que, tipo, por ser um movimento marginalizado, muitas pessoas têm preconceito, acreditam que isso daí é um bando de banderneiros, vamos dizer assim. Então, no geral, as pessoas precisam entender melhor que, assim como uma pessoa grita na rua pregando uma palavra de alguém que tipo foi passada para ele, uma pessoa tem o direito de poder expressar na rua a sua arte ou a sua dor que passou dentro ou fora de casa, passou por causa da vida, entendeu? Eu acredito que no geral, o que a gente precisa mesmo é a chance de ser ouvido, porque muita pessoa escuta, assim, ouve, mas não escuta, entendeu? Então, você pode ouvir um grito, é fácil ouvir um grito. Agora, é difícil uma pessoa parar e prestar atenção para ver se esse grito diz alguma coisa, entendeu? Eu acredito que é o que falta, entendeu? Eu acredito que o que a gente precisa, tipo, no geral, para essa cultura, assim, talvez alavancar, não sei dizer o certo, é compreensão de quem tá ao redor. Muitas pessoas, tipo, acreditam que a gente não faz nada, que o movimento tá ali só pra o jovem simplesmente tá ali pra se divertir. Mas às vezes é muito mais pra, como um serviço, como uma obrigação pessoal, entendeu? As pessoas, tipo, eu acho que falta empatia mesmo das pessoas, eu acho que é isso. Ô, Fê, Pode falar. deixa eu fazer uma perguntinha para o Luiz. Luiz, você sente falta de cultura nos bairros periféricos da cidade? De movimentos culturais na cidade, nos bairros periféricos? Olha, assim, sim e não, porque no começo a gente, tipo, sentia mais, que assim, hoje em dia eu não moro em periferia, minha família inteira, tipo, a gente já morou um tempo, um pouco, mas assim, eu tipo assim, pelo fato de, tipo, de eu conhecer muito lugar, assim, eu conheci muitas, assim, inclusive, eu já passei várias, e tipo, batalha tem bastante lá, batalha, mas é raro eu conseguir ver um slam, é raro eu ver algum movimento do tipo, diferente, não só baseado em hip hop, tipo, baseado em rock, funk, essas coisas, é raro você ver essas coisas. Eu acho que tem que ter, tipo, mais cultura no geral, assim. Tanto em lugar, assim, que tem condições, quanto lugar que não tem. Porque quanto mais você espalhando a cultura, mais as pessoas vão conseguir compreender que as pessoas são diferentes de todas as formas possíveis. Vertentes são vertentes, então, tipo, assim, eu gosto de rap. Vamos supor que você gosta de pagode. Mas eu entendo porque você gosta de pagode, porque assim como o rap pra mim, tipo, o rap é alguma coisa boa pra mim, o pagode é uma coisa boa pra você, entendeu? E tem muita pessoa que não entende isso. Então, quanto mais a cultura foi espalhada, mais as pessoas conseguirem ouvir, elas vão conseguir interpretar, tipo, e entender o motivo da gente gostar tanto, entendeu? Então, é exatamente isso a ideia, né? Espalhar cultura, que ela não fique somente no centro, nas áreas, entendeu? Que ela se espalhe cultura em todos os bairros, independente do nível do poder aquisitivo do bairro, mas que se espalhe cultura, que cultura seja uma chave de acesso para todos. Descentralização, né, Márcia? Acho que é. Isso, exatamente, descentralizar. Vocês dois bem colocaram, né? E nós estamos chegando já a 51 minutos. Luiz, eu vou pedir para o Igor colocar o seu clipe, mas antes, Igor, segura um pouquinho, Igor. Você quer falar dessa música, se ela já foi lançada, se não foi, onde que a gente pode encontrar suas músicas? Não são as considerações finais ainda. Só o pessoal... Tá bom, entendi. Sim. Ó, então, meu canal, ele tá aberto no YouTube como Sonhos de Poetas. A gente não sabe se o nome vai mudar, mas, resumidamente, o canal é baseado em falar assim, na descrição dele tá dizendo, dá voz à caneta que nos salva. Porque o canal não é só meu, o canal é meu e de mais alguns amigos. Então, tipo, sempre que meu amigo tem a oportunidade, eu falo, se você quiser soltar o som lá, pode. Essa música, ela tá lá, e, tipo assim, ela foi uma representação muito forte pra mim, no geral, porque foi uma música que uma pessoa pra mim, que foi o meu produtor, ele disse que foi uma das melhores que eu já lancei. E a capa dela, a letra dela, tudo foi, tipo, cada uma foi uma transição diferente pra mim. Porque a minha letra, ela, conforme eu fui mudando, assim, meus gostos musicais, conforme eu fui me moldando, eu fui, às vezes, tipo, me aprimorando um pouco. Na minha letra, eu começo assim, tipo, o crime entre nós dois é leve,
Quando estamos na cama, eleva. E assim, conforme eu fui fazendo isso, eu chamei de, tipo, a gente chama de construção. Que a gente, tipo, assim, eu gosto de fazer uma coisa diferente, uma coisa assim, um pouco de brincadeira de palavras. E essa letra, ela tem muito, tipo, disso que eu gosto de fazer. Fora isso, ela é, assim, a capa dela é de uma amiga minha, que o nome dela é Nath Cruz, que hoje em dia é bem famosa. Tipo, na época que eu, assim, conheci, assim, quando eu vi ela a primeira vez, ela já era famosa. E, assim, eu via com meus amigos e pensava, uau, imagina conhecer essa menina pessoalmente, imagina conversar com ela. E, tipo assim, é como se fosse um dos primeiros sonhos, tipo, sonhos, entre aspas, mas uma meta que foi realizada. E aí eu coloquei ela de capa e muita gente não entendeu por quê. Que, na verdade, foi simplesmente pelo fato de, tipo, de ser a primeira prova para mim de que uma meta minha realmente poderia ter sido realizada. E, tipo assim, por isso mesmo que eu coloquei ela de capa, e o pessoal acredita que foi só porque ela é legal, ela é bonita e tal, eu gosto dela, entendeu? Só isso que eu queria comentar. Igor, dá para colocar um trecho, Igor? Vamos ver. Vamos ver se ela vai. Pega meu coração, ele fala demais, o clima entre nós dois é leve. Quando tamo na cama, ele leve. Quando ela vai embora, minha alma chora. Pega meu coração, ele leve. Fala demais, ele leve. Enquanto nosso amor revela, parece que tem poderes, é uma coisa estranha. Quando eu tô no mic, ela é leve. Vem viver, sem problema, sem dificuldade. Sempre mantendo a humildade. Viver da tranquilidade em uma simplicidade. Mantém na simplicidade. Se você gostou, o Luiz já deu o caminho aí para você encontrar o restante da música e os canais dele no YouTube. Luiz, quais são as suas considerações finais aí, Luiz? Muito obrigado por ter topado. Fico muito feliz em revê-lo. Muito feliz em saber que você se encontrou na área cultural. Saiba que você tem no professor um amigo e que sempre que você precisar, você sabe como me procurar, tenho os meus contatos. E eu fico muito feliz e torço pela sua carreira. E mais para frente, quando eu ficar mais velhinho, né? Apesar que nós temos próximo a idade. Amanhã? Falei, olha, esse cara que está fazendo sucesso foi meu aluno. Luiz, a palavra é sua, considerações. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer muito a meus amigos que estão na live, inclusive, o Brenos, o Willy, Cauê, Ellen, Natália, todo mundo assim, meus amigos que estão aqui me apoiando. Os que não puderam ouvir, tudo bem, tranquilo. Mas no geral, o Brenos e o Willy e o Cauê, principalmente, e a Ellen, em verdade, esses 4, também tem a Natália, a gente vai falando assim, é porque eu tô lembrando o nome na hora. Mas assim, eles, tipo, cada um deles me ajudou muito, assim, tinha dias que eu tava muito pra baixo, e assim, do nada eu recebi uma mensagem de, assim, incentivo, de que eu era bom, você tem que continuar, você é incrível, te amo, irmão, e assim vai, entendeu? Recentemente, o que mais me ajudou, os dois que mais me ajudaram, foi o Willy e o Brenos. O Breno Fonseca, inclusive, ele que mandou o comentário aí. O cara que, tipo, velho, eu acho que se não fosse ele, eu não tava me encontrando direito aqui. E o Willy, ele é da Bahia, inclusive, salve pro Willy. Ele é lá da Bahia e ele, assim, ele já participou de muitos eventos, tipo, impressionantes da hip hop. Eu particularmente, sou um fãzaço dele de carteirinha. E eu perdi as contas de quantas mensagens ele me mandou, dizendo assim, nossa, mano, você é incrível, mano, participa pra baixo, eu vou te bater porque você é muito fogo, não sei o que eu não quero falar linguagem chulas aqui. Aí, você vê que eu me corrigi na hora. Aí, e tipo assim, muitos dos meus amigos sempre estão aqui pra me ajudar. Então, eu gostaria de agradecer muito a cada um deles que sempre me... Aí, ó, o Cauê comentando, o amor da minha vida mesmo. Tamo junto, Cauê, sabe que eu te amo, cara. Então, cada um dos amigos que me ajudou, eu queria agradecer muito a eles. Tá agradecendo ao Bueno também, porque me proporcionou muita coisa que eu não imaginei que eu conquistar. Tá agradecendo ao meu patrocinador, que é um parceiro meu, o nome dele é Augusto, que ele tá com a loja agora Ludens, que também tá aqui, depois vai passar por aqui. Vista Ludens, é o link aqui
do Insta dele. E é isso, tipo, eu só tenho a agradecer a cada pessoa que entrou na minha vida, porque cada uma que entrou e saiu fez uma diferença enorme, como se fosse uma curva em meio a uma linha reta que ia direto para algum lugar escuro, tipo, dentro da escuridão, entendeu? E minhas considerações são essas. Muito obrigado. Márcia, contigo. Eu quero agradecer, Luiz, você ter aceitado o nosso convite. Quero pedir, não somente à cidade de Guarulhos, mas a todas as pessoas, não marginalizem os movimentos culturais, não marginalizem os jovens. Investir em cultura é transformar a realidade de muitos jovens, é contribuir para que nós tenhamos uma sociedade que seja mais justa, uma sociedade que seja mais igualitária. Tá? Então, apoiem, abracem essa ideia, abracem a ideia de investir em cultura, de acreditar no jovem, né? Não marginalizem os nossos jovens. Vou pedir para vocês, compartilhem essa live para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do Luiz e compartilhem também o link dele lá do YouTube, do Sonho de Poeta, né? Se inscrevam no canal dele, coloca lá o gostei, tá? Para quê? Para que juntos podemos formar assim uma corrente de cultura, uma corrente de amor. Eu fiquei muito feliz por poder te conhecer, Luiz, e saber que os nossos jovens, eles têm sim esperança. Eles não têm apoio muitas vezes, mas eles carregam consigo a esperança e o grito preso na garganta. Muito obrigada às pessoas que nos acompanharam, muito obrigada aos amigos do Luiz, o Breno, não vou lembrar de todos, ô Luiz, porque a gente já vai ficando meio velho, a gente já não vai lembrando com tanta frequência de tudo, tá? É assim Caneca é a diga, viu? Caneca é a diga. Exatamente. O Ale Garcia, o professor Ale Garcia, também da cidade de Osasco, que acompanhou a nossa live, um adorador de cultura, tá? E muito, muito obrigado. Acompanhe as nossas páginas, professora Márcia Rios no Facebook, Prof. Márcia Rios no Instagram e no Twitter. E acompanhe as páginas do Luiz e o canal do YouTube Sonho de Poeta. Beijo Exatamente. para todos vocês. Tenham um bom final de semana. E, ó, Luiz, não fuja da nossa roda de conversa. Você vê que a professora Rosângela também quer participar. Pode Beleza? deixar. Exatamente. Luiz, e você sabe, Luiz, que um professor é a construção de outro. E eu não podia encerrar essa live, Marta, me dê a licença, em homenagear o meu querido professor João Steiner, que nos deixou ontem, professor do Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo, e assim como eu espero ter deixado um pouquinho do Cané na vida do Luiz, esse professor marcou muito a minha vida e foi um grande divulgador da cultura, só que científica. Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam e até a próxima. Tchau! Tchau!